Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta linda segunda-feira. Estamos no MBCV-Cast com o apóstolo Neuci José Rorato, no Rio Grande do Sul, MBCV. Se você quer nos conhecer, nós estamos a 30 quilômetros do aeroporto de Porto Alegre. Novo Hamburgo é a nossa cidade. Se você vir para o sul, venha nos conhecer, venha nos visitar. Nós queremos também conhecer você. E é tão bom, né? Nós podermos, através da tecnologia, você pode, em qualquer lugar onde você estiver, quando você estiver, você pode acessar o conteúdo, você pode compartilhar o conteúdo, você pode se inscrever no canal e sempre, quando nós tivermos alguma nova edição, você vai receber a notificação. Também, além de nós termos o MBCV-Cast com uma palavra inspirada, nós temos também alguns convidados que nós trazemos sempre às quintas-feiras, com assuntos que são bem relevantes dentro do tempo contemporâneo que nós estamos vivendo. Então, eu quero convidar você a olhar o nosso canal e todos os cultos da igreja também são transmitidos, né? Então, você pode, sim, ser participante, seja onde quer que você esteja, né? Nós queremos te dar um bem-vindo. Pastor, bom dia. Bom dia, pastor Eliane, bom dia a todos. Aos que nos assistem, que nos seguem, desejo a você um lindo dia. Não esqueçamos, Deus dá o dia, mas o nível e o que o dia pode ser proveitoso é a maneira e é a gestão que cada um cria. Então tenha um bom dia, tenha uma boa gestão, hora por hora, e tenha um final de dia, chegue ao final do dia com a alegria que possa deixar algo como bagagem para a continuidade de sua vida. Olha aí, nós estamos conversando sobre questões diversas e essas questões que a gente começou a falar sobre área financeira. Primeiro a gente falou sobre fé, depois a gente foi para a área financeira, depois a gente entrou em depressão, depois a gente entrou nessas causas, né, que a depressão causa na nossa vida, e uma delas é você se tornar uma pessoa não boa pagadora, e a gente foi desenvolvendo e desdobrando os assuntos, né? Na semana passada a gente falou sobre qualidade de vida. O apóstolo trouxe uma mensagem assim muito, muito especial sobre essas questões, da maneira como nós encaramos a nossa vida, do motivo pelo qual muitas vezes a pessoa vai para a igreja, mas não consegue crescimento, enfim, né? Então, e hoje a gente vai falar um pouquinho com o apóstolo sobre a importância de nós criarmos uma agenda, ou a importância de nós criarmos rotina e bons hábitos. Pastor, a pessoa que tem hábitos, ela se diferencia das outras? Hábitos revelam muita sabedoria. Ninguém chegará a um nível de sabedoria se não construir, não tiver a sua vida ajustada ou com hábitos. O hábito, horários, hábito de cada dia melhorar, se aperfeiçoar, aumentar seu conhecimento. O hábito até do exercício. O hábito do exercício melhora a sua capacidade física. Então, o hábito, ele constrói o futuro. Então, se você não tem hábito, se não tem agenda, o que é a agenda? Bom, eu tenho esse compromisso, tal horário. Eu tenho para hoje tudo que é importante que eu tenho que fazer. Mas não esqueçamos que primeiro você precisa ter hábito de cuidar do seu corpo, de sua saúde, de sua mente. O hábito. E entenda que nós somos tridimensionais, somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo.
E se você criar hábitos de cuidados para cada área da sua vida, quero lhe dizer, o MBCV existe porque até 34 anos atrás, de 34 anos atrás para trás, eu tenho mais de 50 anos de fé, de conhecimento do Evangelho, de busca de resposta, de aprendizado da palavra de Deus, de busca de solução. Eu via que o sistema religioso não tinha equilíbrio nas 3 áreas. E nós vemos hoje isso muito comum, isso vem lá de um sistema romano ainda, que para a pessoa ser salva tinha que ser pobre. Mas que contradição na Bíblia é isso tudo. Que contradição, se a riqueza é um dom de Deus. A prosperidade é uma bênção que Deus dá para você cada vez ser melhor, ser efetivo. Então, o que constrói equilíbrio na vida são hábitos. Uma pessoa que tem bons hábitos é uma pessoa que está se fortalecendo, se estruturando, é uma pessoa que está tendo resultados, que olham para a vida dela, se vê diferença. Há uma diferença, mesmo que tenha vindo lá nas suas origens de muita escassez, de muita pobreza, até mesmo de um nível de cultura, um nível social não bom, mas quando a pessoa cria hábitos, quero dizer, eu, de um peão de lavoura, na década de 60, me converti 1º de janeiro de 1967, o que mudou, o que construiu o que eu sou, o que eu sei, foram hábitos que eu implantei na minha vida. Depois que eu conheci a Jesus, que eu conheci a palavra, como naquele tempo, no final da década de 60, na década de 70, de 80, e até hoje, na maioria das igrejas, há muita pobreza de ensino. E à medida que eu fui lendo a palavra, descobrindo verdades, aprendendo verdades, e também diferenciando doutrina de princípios, porque quando um segmento religioso não tem ensino, criam as tais doutrinas, as limitações, os não podes. Inclusive, quando nós começamos esse ministério, lá no ano de 1988, no ano de 1989, um pastor que é amigo meu até hoje, que eu falei da visão de equilíbrio nas 3 áreas, de ensinar o povo a ser social, a se preparar intelectualmente e também se projetar materialmente, fazendo parte da solução e das produções que dão sustentabilidade à humanidade. Quando eu disse que eu tinha essa visão, ele me disse: Neuci, tu vai oportunizar o povo a pecar, porque o povo não tem ensino. Bom, aquilo que o povo não tem é dever do líder religioso ensinar o povo. E por isso que este ano, já desde o final do ano passado, Deus vendo que nós aqui, com toda a riqueza de ensino que temos, ainda falta sabedoria. Porque muita gente sai daqui para ir atrás do sentir, dos moveres, dos caicai e de muitas outras coisas aí, que apenas dá um êxtase no momento, mas não muda nada na estrutura da vida e nem no preparo para o futuro. Então, realmente, a vida é construída em cima de hábitos. E só para você começar a pensar, eu gosto de provocar as pessoas a pensar. Você já viu uma pessoa bem-sucedida na vida passar a noite com amigos numa esquina, jogando conversa fora? Ou levantando algumas fumaças?
Você já viu alguém bem-sucedido na vida com esses hábitos, com essas perdas de tempo? Porque uma vida planejada, uma vida agendada, não tem tempo para perdas. E a perda do tempo não faz ninguém feliz. Pelo contrário, é o maior engano. Porque no momento você acha que está se distraindo, está se alegrando, no momento há esse auto-engano. Mas depois que passou o tempo, ficou um vazio. Foi um tempo, cai na consciência que teve um tempo perdido. E o tempo perdido é estar reunido com tolos, é ter o hábito de coisas que para nada servem, é estar fazendo coisas que não fazem o bem, que não faz bem para ninguém. Perder o tempo na vida é fazer para os outros o que você não quer que faça para você. O hábito, ele poderia ser um mau hábito, né, pastor? Ele poderia ser classificado, então... eu tenho duas questões, né? O mau hábito, ele pode ser classificado como uma escravidão? E segundo, quanto tempo, se existe uma estatística, se existe um estudo científico, quanto tempo uma pessoa consegue fazer essa transformação do mau hábito para o bom hábito? Bom, o mau hábito, ele é um engano, mas que leva a uma escravidão para o futuro. Os hábitos criam o futuro. Os hábitos no presente criam o futuro. E muitas vezes as pessoas deixam de praticar coisas boas porque no presente parece que não estão tendo resultado. Por exemplo, vamos pegar uma coisa muito prática que hoje é muito comum aí, é muito real. Quantos filhos hoje estão preocupados em cuidar de seus pais que estão velhinhos, que precisam de ajuda, que já a aposentadoria deles não paga nem o remédio? É botar dinheiro fora porque eles vão morrer igual. Então, quanto antes morrer, eu me livro dessa mala. Tem quem pensa assim. É verdade. Mas você estragou seu futuro se pensou assim. Você está estragando seu futuro se está agindo assim. Crie o hábito de honrar seu pai e sua mãe, que você construirá o seu futuro, que quando você ficar velhinho, você vai ser honrado, assistido, não vai ter falta. Se você cuida de alguém, alguém cuidará de você. Então, o mau hábito, no momento, parece que não tem nada a ver, mas reserva para o seu futuro a justa recompensa. Quem não honrou, quem não teve o hábito de honrar pai e mãe, lá na frente vai ter colheita de desonra, vindo de seus próprios filhos. Mas como é que nós podemos mudar esse quadro? Um hábito, se a sua vida já é saudável, você não tem vício, porque o grande problema é que por trás de um vício, ou de um mau hábito, ou de um comportamento desregrado, existem espíritos, existem forças espirituais que alimentam. Se você não tem essas forças espirituais agindo na sua vida, se você em 21 dias fizer o seu planejamento, o seu hábito, sabe qual são os hábitos que vão construir você? Vai fortalecer o seu espírito, que vai dominar a sua mente, que vai exercer influência sobre a sua alma, que vai conseguir botar o seu corpo a serviço. Leia a palavra de Deus todos os dias. O ler aumenta conhecimento. A riqueza da palavra, olha, tem coisas que eu fico surpreso da revelação que a palavra traz.
por mais que haja um desenvolvimento científico, por mais que a humanidade acham que estão evoluindo, a Bíblia já fala isso já há milhares de anos, disso tudo, desses comportamentos, desses resultados, e fala até das consequências. Então, o ler a palavra, no ler você alimenta o seu espírito, no ler você constrói mais conhecimento, no ler você melhora e exercita uma linguagem sadia. Tem essa iniciativa. Segundo ponto, ouvir a palavra. Ah, mas eu não tenho como. Então leia em voz alta e você mesmo ouve. Porque a fé vem pelo ouvir. A bênção de Deus na sua vida não é resultado do amor de Deus a você. O resultado do amor de Deus a você é Ele ter dado Cristo para morrer por você e o sangue de Cristo lhe purificar de todo pecado. Isso foi o amor de Deus para você, por você. Mas a bênção de Deus é resultado de obediência. Obediência. E quando se lê a palavra, se aprende mandamentos, princípios, instruções, testemunhos. Se aprende, é uma riqueza. Quem lê a palavra de Deus vai descobrir quais é o dever do homem, qual é o dever da mulher, quais são os deveres dos pais, quais são os deveres dos filhos, quais são os deveres das autoridades, quais são os deveres de cada cidadão. Ao ler a palavra, você vai aprender sobre gestão da vida. Você vai descobrir que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E um templo precisa ser cuidado, ornamentado, zelado. Então, ao ler a palavra, nós vamos descobrir que Deus criou tudo e tudo obedece à ordem da criação. Então, quem não lê a palavra chega à asneira de se declarar à toa, porque não existe ateu, existe pessoas à toa. E as pessoas que não leem a palavra de Deus se tornam à toas, sim, porque vão em busca de tanta coisa para provar que Deus não existe, e exige um esforço muito maior que não leva a nada, a busca de prova que Deus não existe, do que crer na palavra e crer na existência de Deus e no poder que a palavra tem para aquele que a pratica. Então, o que eu posso concluir é que criar um hábito na vida vai te tirar do conforto, né, pastor? Tira do conforto. Porque quando você vai colocar algo sobre algo que você já faz e que não é bom, automaticamente tu vai ter que renunciar a alguma coisa para substituir. É uma substituição, você substitui. Por exemplo, se você tinha o hábito de passar a noite, principalmente de sexta para sábado, sábado para domingo, fora, em festas, etc. E você quer substituir esse hábito por leitura da palavra, que a gente normalmente deve fazer pela manhã, você vai ter que renunciar. Esse tempo, que é justamente o que o pastor falou, essa valorização do tempo, esse entendimento de que o tempo é igual para todos, mas cada um vive segundo aquilo que escolhe viver, né? E dentro desse contexto, pastor, que é um desconforto, a pessoa vai ter que construir, na verdade, né, isso, dia após dia, lutando contra a própria carne, né? Vai ter que lutar contra a sua carne, sua vontade. Eu queria fazer uma outra colocação, porque a gente tem uma audiência aqui de pessoas muito diferentes, né? Por exemplo, a pessoa toma a decisão de começar a ler a Bíblia, então. Por onde ela começa? Bom, se você quer entender a criação, leia Gênesis primeiro. Mas se você precisa de preencher um vazio no seu coração, comece pelo Novo Testamento.
Ali você vai conhecer a história de Jesus, aquele, o enviado de Deus, que veio buscar e salvar o que estava perdido. E então, aí você vai se encontrar. Se você é uma pessoa intelectual, acadêmica, empreendedor, e precisa de ajuda divina para a gestão da sua vida, leia Provérbios. Se você vive debaixo de um mau tempo a cada dia, e não sabe nem como orar, como encarar isso agora, como reagir, como interagir agora diante das lutas, incompreensões, tentações, perseguições, leia Salmos. Os salmos são orações. Crie o hábito de orar um salmo ou mais de um salmo por dia. O salmo eram declarações, poemas, orações que os salmistas, Davi e outros, Salomão, Moisés, no final do dia, como foi o dia, eles se apresentavam, eles entravam na presença de Deus, e Davi, ao som da harpa, ele fazia essas orações, essas declarações e essas gratidão a Deus, porque tem salmos de gratidão. O dia foi beleza, então foi um momento de gratidão. O dia foi terrível, então eu preciso desabafar com Deus. Então declarava. Por isso que cada salmo tem lá o seu espírito, o seu conteúdo, e foi de acordo com a situação que o salmista viveu naquele dia. Então é dessa maneira que a gente vai se inteirando. Não se preocupe com tanta genealogia. Se preocupe com o Deus da criação e com o seu Filho, a redenção. Deus criou e o mundo se perdeu. E Jesus veio para redimir, e você estará sendo redimido junto à medida que vai crendo na palavra. Isso aí. A própria ansiedade, ela vem por conta de que a pessoa não tem uma ocupação, não tem um foco. A falta de foco leva você à ansiedade, a ansiedade leva você à depressão, né? Então, a gente poderia declarar assim que o bom hábito, ele vai depender muito da tua prioridade. Se você não tem tempo para fazer determinadas coisas, por exemplo, se você não tem tempo, porque muitas pessoas vão dizer, mas eu não tenho tempo, eu acordo às 6 horas da manhã. Então ela não prioriza, né? E a prioridade é que vai declarar, isso aqui é importante para mim. Eu tenho uma fala de uma pessoa que eu conheço que eu gosto muito, que diz assim, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Realmente, o tempo é tão precioso que eu faço às vezes alguma avaliação, mas eu gostaria de ler hoje, mas eu não estou tendo tempo. Mas eu esqueço que não tenho tempo e vou ler. Em 5 minutos já armazenei, me alimentei, me informei e me exercitei. O tempo é nós que fazemos. Mas quando tire um tempo, seja 1 minuto, 2, 5, 10, tire com qualidade. Tire com qualidade que vale a pena sim. Se você em cada culto apenas anotar um conceito, e você passar em revista cada dia esse conceito, logo esse conceito estará construído no depósito de seus conceitos, que na hora precisa ele vem em ação, e o poder está na ação da palavra, está na palavra, mas que só se manifesta como poder entrando em ação. Eu acho importante, pastor, também o que o senhor falou agora, no sentido de derrubar o mito de que quando a gente fala em Bíblia, é porque a gente tem que ficar muito tempo em cima da Bíblia, muito tempo. Então, você fala assim, a pessoa tem parece que é uma ponte
fala em ler a Bíblia, ela pensa em 1 hora, 2 horas, né? Então, 1 minuto, se for de qualidade, 5 minutos, 10 minutos, se forem de qualidade, eu vou dizer, Deus conhece o teu tempo, Deus te conhece e Ele vai te falar no tempo que você dispensar. O problema é que as pessoas hoje, elas não querem parar para ler porque elas entendem que vão perder tempo. E não perde, não. Por exemplo, mas ler no começo, não foi fácil nem para nós aí, que por orientação de Deus nós implantamos no nosso protocolo de culto orar um salmo em cada culto. Mas que oração comprida! O Salmo 91. Cronometre no relógio, quanto tempo leva? Nós é que inventamos que orar rouba tempo, que louvar rouba tempo, que ler a Bíblia rouba tempo. Quanto tempo você perde ouvindo besteira? Isso você não reclama. Parece que para as coisas de Deus, quero dizer, o que reclama, o que não quer a ocupação com as coisas de Deus é a natureza adâmica caída. Mas a natureza divina ressuscitada no interior de cada um deseja as coisas de Deus. Você é que escolhe a quem faz a vontade. Quem acha que ler a Bíblia é um problema, está fazendo a vontade da carne. Quem vê que ler a Bíblia é uma riqueza, está andando no Espírito. Nós podemos, então, concluir que a pessoa que não gosta de ler a Bíblia e que a pessoa que não gosta de ouvir a palavra de Deus, seja via celular, ou no culto, ou podcast, seja como quiser, né? A pessoa que não gosta de ouvir a palavra de Deus, então ela ainda não teve... essa é uma pergunta, né? A gente pode concluir que essa pessoa ainda não teve uma ressurreição com Cristo? Não devemos sermos radicais assim. Nós carregamos as duas naturezas. As duas naturezas estão em nós. Só que a que está mais forte é a que exerce o domínio. Se a sua natureza espiritual não é alimentada, a natureza carnal governa. Por que a Bíblia fala dos irmãos carnais? É os que andam segundo a carne. O espírito foi ressuscitado com Cristo, mas a alma ainda não foi restaurada, reeducada, reconstruída. Então é isso aí. O seu espírito sabe das coisas de Deus e não abre mão da salvação, mas a sua alma ainda está presa. Por isso que você é um crente que não é feliz, crê na salvação, mas não é abençoado. Às vezes as pessoas elas não conseguem vencer as adversidades, e agora falando de quem é cristão, ela não está preparada, né, para lidar com as adversidades, porque ela não se prepara diariamente, né, pastor, com essa questão de, eu diria assim, ó, que ler, ouvir a palavra diariamente, ela faz esse básico, esse basilar, ela nos dá o chão para que a gente possa pisar durante o dia. Então, se a pessoa acorda, ela acorda atrasada. Ela sai correndo para o trabalho para pegar uma condução, ou mesmo com o seu carro, passando o sinal vermelho, porque ela precisa chegar lá. Ela chega no trabalho já atribulada. Ela vai ser chamada a atenção por causa desses atrasos. Ela trabalha, assim... Quer dizer, quando ela chega de noite, se ela não tirar um tempo, cada vez mais ela vai ficando, se sentindo atribulada, despreparada. Parece que as diversidades que podem ser contornadas, se você não tem uma preparação espiritual, parece que aquilo se torna um gigante para você. Exatamente. Quando a pessoa não se alimenta, não está com a sua saúde espiritual saudável,
a prática do bem, lá na vida secular, material, social, vai se dificultando cada vez mais. E a prática do mal, dos descontrole, como é que se diz, dos acaloramentos emocional, vai aumentando. Olha o que faz de bem estar com a vida espiritual bem cuidada. Você domina as emoções, você domina o seu instinto, você domina seus desejos, você domina suas vontades, você se domina e não se deixa atingir pelos erros dos outros. Tudo isso aí. Às vezes a gente quer vencer os gigantes externos com a força, quando ainda não venceu os gigantes internos com Deus, né? Os gigantes internos a gente vai só vencer com o Espírito de Deus em nós, e é a partir da alimentação que a gente tem desse Espírito. Nossa, essa é uma fala que a gente tem, olha, tem muito assunto para falar sobre isso. Mas a gente está chegando no final do nosso episódio. Pastor Neuci, pode nos dar a última palavra neste episódio, para que a gente possa ter aí, né, com a nossa audiência, um acalento para essas almas que às vezes estão perdidas dentro de si mesmo. Não desista de você, pois dentro de você existe a grandeza, mas existe a fraqueza. Saiba o que você tira para fora. Trate a sua grandeza. A grandeza tem valor e existência eterna. A fraqueza é temporária, terrena, animal e diabólica. Você aqui escolhe no que se preparar. Está tudo dentro de você. Não perca para você. Se você não tiver a gestão de tirar o melhor que está em você, a sua gestão está precisando de sabedoria. Sabedoria para a gestão da vida. O maior inimigo que você tem, em alguns casos, é você mesmo. Então, que você possa refletir sobre isso. Deus abençoe. Até o próximo.